cheirando ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações e com a luz do teu celeste ensino venha aclarar as santas instruções. Avive-nos as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Os irmãos podem se assentar para o nosso estudo. Abramos Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos ver o verso 3 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 1, verso 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas religiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, esse é o nosso texto para o nosso estudo, né? Vai ser então nesse texto aqui. Veremos então o que é que esse texto tem a nos ensinar. Esse é um dos, se não estou em erro, né? Ele é a perícope mais longa dos escritos do apóstolo Paulo. Como vocês puderam ver, não tem, até mesmo aqui no português, só tem um ponto, que é lá no final, no 14, né, que é o ponto parágrafo. E quando olhamos no texto grego, também é assim. É um texto discorrido, Paulo vai discorrer assim diretamente. Então, é um dos textos mais longos que Paulo, então, vai escrever falando sobre a graça de Deus em Cristo e a sua aplicação por meio do Espírito Santo. Meus irmãos, então, esse é o nosso texto aqui, e aqui eu gostaria de ver com vocês algumas coisas nesse nosso texto. Eu gostaria, então, de começar com uma questão. A salvação é obra de quem? Geralmente nós falamos muito de salvação, somos salvos do pecado e da condenação do inferno. Mas essa salvação, quem faz? Quem é o que nos salva? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos, e como é estudo bíblico, é mesmo para os irmãos responderem. Quem é que nos salva? De quem é a obra da salvação? Vou começar com a Lumada.
Lumade, de quem é a obra de salvação? Quem é que nos salva? Jesus Cristo. Vamos lá, Dona Cida, quem é que nos salva? Não entendi. Jesus Cristo é que nos salva dos nossos pecados e... Jesus Cristo nos salva, nos redime dos nossos pecados, mas Deus já havia nos salvado lá atrás, né? Antes da vinda de Cristo, Ele já planejou a salvação, é isso? Tá certo. Quer dizer, tá certo que a irmã disse, né? Yeah. Mas lá, quem nos salva? De quem é a obra de salvação? Quem é que nos salva? Vocês são salvos? Minha irmã, qual é o nome mesmo? Ivanilde. Irmã Ivanilde. Quem é que nos salva? Deus. Quer falar mais um pouquinho? Não, né? Diácono Amauri. Quem é que nos salva? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não vou perguntar para a Dona Cátia porque esses são um só, né? Então, imagino que a Dona Cátia não vai querer discordar do seu esposo. Priscila e Acla, né? Tá bom, até aqui tá bom. Então, vimos aqui as respostas, e alguns disseram que é Jesus Cristo, outros disseram que é Jesus, mas o Pai já havia nos planejado a nossa salvação na eternidade. A minha irmã lá disse que é Deus, o nosso irmão lá disse que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha, há alguns movimentos no seio evangélicos que, quando se fala de salvação, eles enfatizam a Jesus Cristo. E não está de todo errado. Mas eles falam, Jesus é o meu Salvador, Jesus é quem nos salva, Jesus é quem morreu por nós, Jesus é quem nos santifica, Jesus é quem vai nos redimir, Jesus é quem nos dá, quem nos redime e tudo. Então, alguns enfatizam bastante Jesus, alguns também vão dizer sobre o Espírito Santo. E algumas pessoas, como por exemplo, na história da igreja, um chamado Marcião. Marcião, ele rejeitava alguns dos escritos, não aceitava toda essa Bíblia que nós temos, os 66 livros das Escrituras. Ele não aceitava toda essa Bíblia. Ele rejeitava todo o Antigo Testamento e rejeitava todos os livros do Novo Testamento em que há referência ao Antigo Testamento. Rejeitava Gálatas e alguns livros do apóstolo Paulo, né? Os livros que faziam referências ao Antigo Testamento, muita referência ele rejeitava. Por quê? Porque para Márcio, foi alguém que estava na igreja cristã, né? Para Marcião, ele então via uma distinção, uma diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Ele dizia o seguinte: o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, ele pune o pecador, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus bom, ele salva o pecador. Então fazia essa distinção aqui, e alguns ainda hoje fazem essa distinção. Falam, olha, você já viu aquela ideia ali? Olha, Deus no passado era muito irado, alguém peca, na mesma hora Deus mata a pessoa que pecou. Mas com a vinda de Jesus Cristo, aí já melhorou as situações, já não é mais dessa forma assim. Então, alguns fazem essa distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus irado e o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso. Mas essa distinção não é certa, meus irmãos. Não é certa. Vamos ver aqui com o apóstolo Paulo que a salvação não é só obra do Filho, do Senhor Jesus Cristo. A salvação é uma obra trinitária. Então, esse é o nosso tema para o estudo de hoje, baseado nesse texto. A obra trinitária da salvação. Quando falamos trinitário, o termo trinitário vem da palavra trindade. Então, quando falamos a obra trinitária da salvação, estamos a falar a obra da trindade na salvação. Então, a obra trinitária diz respeito à obra da trindade. Então, a obra trinitária da salvação é o nosso estudo para o dia
de hoje. Qual é o meu objetivo com isso? Quero mostrar então para vocês que a salvação não é uma prerrogativa de uma pessoa somente na Trindade. Nós sabemos, nós cremos em um único Deus que subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quero mostrar aqui para vocês que a salvação não é uma obra exclusivamente do Senhor Jesus Cristo, nem é uma obra exclusivamente do Deus Pai, nem é uma obra exclusivamente do Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade, eles participam na obra da salvação. Por isso, o nosso tema, a obra trinitária na salvação. Tá, né? Assim como na criação, Deus, assim como a criação viu a existência pelas 3 pessoas da Trindade, vimos que no princípio criou Deus os céus e a terra, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, vimos lá no versículo 26 do capítulo 1, e disse Deus, façamos o homem. Então, todas as pessoas da Trindade participaram, criaram, trouxeram a existência a este mundo. João diz que todas as coisas foram criadas pelo Logos, pelo Verbo. Então, vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram o mundo, e na salvação não é diferente. Aqui o apóstolo Paulo vai nos ensinar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles participam na nossa salvação. Os 3 nos salvam. Então, é isso que nós vamos ver aqui. Vamos ver 3 coisas no dia de hoje. A primeira é que nós fomos eleitos pelo Pai. Essa é a primeira coisa que precisamos ver quanto à nossa salvação. Nós fomos eleitos pelo Pai. Isso aqui nós vemos nos versos 3 até o verso 6. Ele dizia que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, aqui, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que, quanto à obra da salvação, nós fomos eleitos pelo Pai. Deus Pai nos elegeu para a salvação. Foi o Deus Pai que nos elegeu. O que é eleição? Nós somos presbiterianos, isso não devia ser problema para nós, né? Eleição e predestinação, o que é? Eleição, o que é? Diga. Eu não consigo ouvir. Se puder. Eleitos são aqueles a quem Deus escolheu. Tá certo. Tá certo. É isso que a irmã mesmo disse, isso que a irmã acabou aí de falar. Vou trazer aqui uma definição de um dos documentos confessionais que nós temos, chamado Cânon de Dort. Cânones, né? Cânones de Dort. No artigo 1º, no capítulo 1º, no artigo 7º, ele diz assim: eleição é o mutável propósito de Deus, pela qual ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação, por graça pura. Estas são escolhidas de acordo com o soberano bom propósito de sua vontade, dentre todo o gênero humano, decaído por sua própria culpa, de sua integridade original para o pecado e a perdição. Os eleitos não são melhores ou mais dignos do que os outros, mas envolvidos na mesma miséria. Então, em poucas palavras, essa definição aqui, que fala essa definição confessional, é que eleitos são aqueles que foram escolhidos por Deus dentre uma multidão, dentre um povo corrupto, escolhidos por Deus para a sua glória, escolhidos para a salvação, para fazer parte do povo de Deus. Esses são os eleitos, esses são os predestinados que Paulo aqui vai dizer. Então, Paulo vai dizer que Deus nos predestinou, Deus nos elegeu. Então, quanto à salvação, a primeira coisa que precisamos ver aqui é que nós fomos eleitos pelo Pai. O Pai nos elegeu. Algumas coisas que precisam ser consideradas quanto a essa ideia de eleição. Algumas coisas. Primeiro, é que a eleição ela é feita em Cristo. Olha novamente as palavras que vou destacar. Ele diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
A primeira coisa, no verso 3. Veja o verso 4. Assim como nos escolheu nele. Esse nele faz referência a Cristo. Assim como nos escolheu nele. E vai no final do verso 5. Por intermédio, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Então, veja aqui que a nossa eleição, ela é em Cristo. O que é isso? Deus, na eternidade, Ele fez um pacto com o Senhor Jesus Cristo, o qual é chamado de pacto da redenção. Deus, então, fez um pacto da redenção e Deus fez com que Deus escolheu o Senhor Jesus Cristo como o representante dos seus eleitos, para que aqueles que são eleitos fossem, então, compostos como corpo de Cristo, Cristo como cabeça, como líder, e nós como corpo de Cristo. Então, Deus escolheu pessoas para fazerem parte do seu povo, e Cristo é o nosso representante. Aqui, certamente, nos vem a ideia de lá da criação. Quando Deus criou o homem, Deus criou Adão e Eva, e Deus entrou em pacto com Adão e Eva, o chamado pacto das obras. De tal maneira que se Adão não comesse do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, Adão viveria para sempre, continuaria desfrutando da comunhão com Deus, e ao mesmo tempo, os seus filhos também estariam nesse estado. Mas se Adão pecasse, se falhasse, Adão deveria morrer, deveria ser punido por ter pecado contra Deus. E o que aconteceu? Adão falhou. E os seus filhos, como nasceram? Eis que em pecado fui formado e em iniquidade me concebeu a minha... Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe, como diz Salmos 51, verso 4. Então veja, assim como nós fomos representados em Adão e Adão falhou, nós também somos representados em Cristo Jesus. Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Essa é a coisa que precisamos ver. E essa eleição, ela é pessoal. Cada pessoa é eleita pelo Deus Pai. Deus Pai elege cada pessoa que Ele quer eleger, assim como já vamos ver aqui, e escolhe Ele a fim de fazer parte do povo de Deus. Veja, todos são pecadores, e dentre esses pecadores, Deus escolhe algumas pessoas, Deus escolhe individualmente algumas pessoas e os traz para fazerem parte do povo de Deus. Outra coisa que precisamos ver quanto à eleição é que essa eleição ela é eterna e imutável. A eleição não se deu no tempo, a eleição se deu antes do tempo, na eternidade. E a eleição não muda, já que foi feito antes da eternidade, Deus é imutável, os seus planos também não mudam. Veja o que diz o verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, a nossa eleição é antes da fundação do mundo. É uma eleição eterna e imutável. Antes que existisse o mundo, pensa um pouquinho nisso aí. Vamos fazer um exercício de raciocínio. Imagina quando não existia mundo. O que existia? Quando não existia o mundo, o que existia? O que é? Universo? Não entendi. Trevas. Não, nem trevas existia. Nem trevas existia. As trevas passaram a existir na criação. Lá em Gênesis capítulo 1, nem trevas existia. Quando não existia o mundo, o que existia? Vazio. Existia o vazio. O que é esse vazio? É fácil responder essa questão. Gênesis capítulo 1, verso 1, o que diz? Não é para você abrir, é para você recitar esse texto. Não é para abrir, não. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, veja, se no princípio, olha, o princípio da criação, se no princípio Deus criou os céus e a terra, significa que Deus já existia. Antes do princípio, o que existia? Os céus e a terra não existiam, então quem que existia? Deus. Somente Deus que existia. Então veja, lá quando não existiam os céus e a terra, lá na eternidade, lá Deus já havia nos escolhido. Então a eleição, Deus não te elegeu, vou ver, Lumada está aí para a igreja, então vou eleger ela para ser para fazer parte do meu povo. Não, a eleição se deu antes da eternidade. Antes de você nascer, bem até muito mais do que isso,
antes do mundo vir à existência, Deus já havia elegido aqueles que deveriam fazer parte do seu povo. E essa é uma eleição imutável. É uma eleição para sempre. Deus não se arrependerá daquele que Ele elegeu para fazer parte do seu povo. A outra coisa que precisamos ver aqui é que essa eleição é um ato soberano de Deus. Veja o verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse beneplácito de sua vontade quer dizer que, segundo a sua boa vontade, segundo o seu bem-querer, a sua determinação. Então, a eleição é um ato soberano. Deus não nos elegeu porque viu que nós creríamos em Cristo, não. Nós cremos em Cristo porque Deus nos elegeu antes. Tenho dito assim o seguinte, que nós não somos salvos porque nós não somos eleitos porque nós cremos em Jesus. Não, nós cremos em Jesus porque nós fomos eleitos. Parece bagunçar a mente, mas está certo. Veja o seguinte, nós não somos eleitos porque cremos em Jesus. Nós cremos em Jesus porque fomos eleitos, ou seja, porque antes na eternidade Deus nos elegeu, por isso é que nós cremos hoje. Por que muitas das pessoas hoje não creem e morrem não crendo em Jesus? Porque eles não foram eleitos. Não foram eleitos por Deus antes da eternidade. Então, a eleição é um ato soberano de Deus. Não depende de nós. Depende da boa vontade de Deus. Como diz as Escrituras em Romanos 9, não depende de quem corre, mas de Deus ter misericórdia a quem Ele quiser ter misericórdia, de Deus ter compaixão a quem Ele quiser ter compaixão. Outra coisa ainda que precisamos ver aqui quanto à eleição, é que a eleição ela é graciosa e incondicional. Veja o verso 7. Graciosa e incondicional, não, verso 6, desculpa. Para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui ainda continua falando da eleição do Pai. Então a eleição ela é graciosa e incondicional. Deus não nos elegeu pelas nossas boas atitudes. Deus não elegeu o crente pelas suas atitudes boas, porque Deus viu, ele está se comportando bem, está andando nos bons caminhos, até que é uma pessoa boa, então vou lhe eleger para fazer parte do meu povo. Não. Deus nos elegeu de maneira incondicional. Você lembra o que é dito daqueles gêmeos aí, Jacó e Esaú? A Bíblia diz que quando eles ainda nem tinham nascido, o que Deus disse? Amei Jacó, porém aborreci a Esaú. Jacó e Esaú são um bom exemplo para mostrar a eleição. Veja, antes deles nascerem, antes deles fazerem qualquer coisa errada, antes deles fazerem alguma obra, antes deles virem até esse mundo, só estavam ainda no ventre da sua mãe, Deus já havia escolhido Jacó e havia reprovado Esaú, antes de fazerem qualquer obra. Então veja, a eleição não depende de nós. A eleição é uma eleição soberana, é uma eleição graciosa, é uma eleição incondicional, não depende de nós. Aqui certamente precisamos refutar os arminianos, porque os arminianos, eles também creem na eleição, mas para os arminianos, a eleição deles é baseada na presciência de Deus. O que é isso? Deus previu que a Lumada deveria crer em Cristo, então por causa disso Deus elegeu a Lumada. Mas isso é uma eleição condicional, não é uma eleição incondicional. Ou seja, Deus previu que a Lumada quereria, e por isso Deus a tornou então sua eleita dele. Mas isso não está nas Escrituras. Isso não está nas Escrituras. A presciência nem é alguma coisa que Deus vê, simplesmente. A presciência está também nos decretos de Deus. Deus vê o que vai acontecer no futuro porque Ele decretou o futuro. Nada acontece sem a vontade de Deus. Então veja, o ato da Lumada crer, a Lumada vai nascer, vai crer em Jesus Cristo, isso aqui foi decretado por Deus. Então ninguém crê para depois ser eleito. Não, a pessoa crê porque já foi eleito antes. Porque já foi eleito antes. Há um texto em Atos muito interessante, Atos capítulo 13, verso 48, ele vai dizer assim:
e creram todos quantos estavam destinados para a vida eterna. É interessante. Os arminianos não conseguem responder a essa questão. Por quê? Porque lá está bem claro. Creram todos quantos estavam destinados para a vida eterna. Então, veja, só crê aquele que foi eleito. Aquele que foi eleito é que crê no Senhor Jesus Cristo. Então, vemos aqui quantas questões da eleição. Da eleição. Qual é, então, o propósito da eleição? Por que Deus nos elege? Aqui há dois propósitos de eleição. Primeiro, no verso 4 e 5, é que então vai dizer que nós fomos, aqui apresenta o propósito salvador da eleição. Veja, nos escolheu nele diante da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção. Então veja, tanto aqui a santificação, a vida irrepreensível e a adoção dizem respeito à salvação. Então, um dos propósitos da eleição é a salvação. É o propósito salvífico, propósito salvador. Deus nos elegeu para sermos salvos. Todos nós éramos condenados, todos nós caímos em Adão. E desses que caíram em Adão, Deus os havia elegidos para serem salvos, salvos dos seus pecados, para fazerem parte do povo de Deus. Esse é o primeiro propósito da eleição. O segundo propósito da eleição, vimos aqui o propósito salvador, agora tem o segundo propósito no verso 6, que é o propósito glorificador. Veja, para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha, ele ali continua falando sobre a eleição. Para que fomos eleitos? Para louvor da glória de sua graça. Então, a eleição visa a glorificação do nome de Deus. O fim último da eleição, o fim supremo da eleição é a glória de Deus. Deus nos elegeu para fazer parte do seu povo, não é porque nós somos meramente bons. Não, Deus até nos elegeu quando nós nem tínhamos feito nada ainda. Mas Deus nos elegeu para mostrar a sua glória. Deus nos elegeu para o seu louvor, para o louvor da sua glória. Então, este é o propósito da eleição. Tem a nossa salvação e tem a glorificação do nosso Senhor Deus. Então, até aqui, então, vimos, então, quanto à questão da salvação, a obra da salvação. A primeira coisa é que nós fomos eleitos pelo Pai. Quanto à obra de salvação, fomos eleitos pelo Pai. Aqui, então, levanto a questão, Deus é mau? Marcião estava certo quando disse que o Deus do Antigo Testamento é mau? Porque, geralmente, quando falamos do Deus do Antigo Testamento, muitas vezes que temos em mente é o Deus Pai. O Deus Pai é mau? Ele é mau? Que Deus mau pode eleger? Ele nos elegeu de modo incondicional. Nos elegeu para a salvação, elegeu os crentes para a salvação. Isso não faz dele mal, não. Ele é bom. O Deus do Antigo Testamento, Deus Pai, Ele é bom. Muitas vezes a gente tende a louvar muito a Cristo e meio que menosprezando o Pai. Porque pensamos que Cristo é que é amor, porque Ele morreu por nós. Mas se esquecemos que Cristo só morreu por nós, porque Deus Pai nos elegeu. Porque Deus Pai nos elegeu. Então, a primeira coisa que pensamos aqui, fomos eleitos pelo Pai. Vamos ver então a segunda coisa. No verso, então, 7 até o verso 12. Aqui a segunda coisa é que é o seguinte, se no primeiro fomos eleitos pelo Pai, no segundo nós fomos redimidos pelo Filho. Então, aqui estamos a compor a obra da salvação, a obra da Trindade na salvação. Primeiro fomos eleitos pelo Pai e segundo fomos redimidos pelo Filho. Veja, o termo redenção, redenção que aparece aqui nas Escrituras, no verso 7, por exemplo, no qual temos a redenção, aqui está falando no qual é uma referência ao amado. No amado temos a redenção. A redenção, ela indica libertação como resultado do pagamento de um resgate. Isso era muito usado também para aqueles que eram escravos. Os escravos, então, para serem libertos, era necessário um pagamento. Então, esse pagamento fizesse com que se resgatasse a pessoa. Tanto o escravo, como também alguma propriedade. Os irmãos têm lido isso aqui lá em Levítico, quando fala o resgate de alguma propriedade. Então, a redenção aqui está se referindo isso aqui ao pagamento que foi feito para libertar alguém que estava
sendo escravizado, alguém que estava sendo escravo. E aqui, certamente ligado a nós estávamos escravos de nossos pecados. Nós estávamos escravos das nossas iniquidades e nós estávamos condenados. Veja, o ímpio não é que vai ser simplesmente, às vezes a gente diz, o ímpio vai ser condenado. Está certo sim, mas o ímpio já está condenado. João capítulo 3, nosso Senhor Jesus Cristo diz isso aqui no João capítulo 6, verso 18. Quem quer será salvo, quem não crê já está condenado. Já está condenada a pessoa. Então, a redenção é Deus em Cristo Jesus, é o Senhor Jesus Cristo, pagar o preço para nos redimir da escravidão do pecado e da condenação pelos nossos pecados. Como é que ele fez? A redenção no passado, tanto para os escravos como de propriedade, era por meio de dinheiro. Mas a nossa redenção, como é que é? Você se lembra de Romanos capítulo 6, verso 23? O que é que ele diz? Porque o salário do pecado é a morte. Você se lembra de Ezequiel 18, verso 4? A alma que pecar, esta morrerá. Então, o salário do pecado é a morte. E é isso que Deus disse para Adão lá. No dia que comeres, certamente morrerás. Ali não é só morte física, não. É a condenação. Então, veja, o resgate, o pagamento para nosso resgate e para nossa libertação é a morte. Não é dinheiro, não, é a morte. É com a nossa morte é que nós pagamos pelos nossos pecados. Por quê? Porque o nosso pecado é afronta à santidade de Deus. O nosso pecado, ele afronta a santidade do nosso Deus. Então, para sermos resgatados, para sermos libertados, é necessário a nossa morte. E é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nos elegeu em Cristo e Cristo seria o nosso representante. Assim como o nosso representante, Adão, pecou, caiu, desobedeceu a Deus, e pela sua desobediência nós morremos e fomos condenados, assim também pela obediência de Cristo, nós seríamos salvos, nós seríamos justificados pela obediência e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele diz. No qual temos a redenção, pagamento para a libertação. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, veja, temos a redenção pelo seu sangue. Como Cristo nos redimiu, como Cristo nos resgatou da escravidão do pecado e da condenação do inferno. Pelo seu sangue. Sangue simboliza vida. Então, era pelo derramamento de sangue que nós poderíamos ser resgatados. Só pelo sangue, não era por dinheiro, não era por nenhuma outra coisa, era por sangue para sermos resgatados. Mas calma aí, essas coisas nos levam a pensar e a gente fica sem entender. Por que Deus Filho tinha que se encarnar para derramar sangue? Não era mais fácil pegar uma pessoa já dentre nós e crucificar? Não era mais fácil pegar uma pessoa dentre nós e matá-lo? Não era mais fácil assim? Existem pastores, por que Deus não pegou os pastores aqui para matar, a fim das ovelhas serem salvas? Por que não? Por que Deus não pegou Elias, Moisés, Jó, Pedro, Paulo? Por que Deus não pegou já os homens que existiam? Por que não matou eles? Algumas respostas para isso. Aliás, algumas respostas no plural. Primeiro, todos esses homens eram pecadores. Então, tinha de ser morte, não era necessário apenas, tinha de ser morte e ressurreição, porque a morte paga os nossos pecados e a ressurreição nos justifica diante de Deus. Essas pessoas não tinham, eram pessoas que já estavam contaminadas. Lembra aquela imagem do Antigo Testamento, quando fala sobre o cordeiro a ser sacrificado para a remissão de pecados? O que se dizia? Qual era o mandamento para os cordeiros? Qual era a especificação? O cordeiro tinha que ser imaculado, tinha que ser puro. E todos esses homens que eu acabei de citar eram todos homens pecadores. Eram pecadores, por isso é que, tanto no Antigo Testamento, é apresentado que o sacerdote que oferecia sacrifícios para a remissão do povo de Deus, remissão do pecado do povo de Deus, ele mesmo fazia sacrifício para si mesmo, porque ele era pecador. Porque ele era pecador.
Hebreus fala muito disso aqui, Hebreus e Levítico falam muito disso aqui. Então, essas todas as pessoas também eram pecadores, então o seu sacrifício não seria sacrifício suficiente, não seria um sacrifício cabível. Nós não conseguiríamos pagar pelos nossos próprios pecados. A morte da dona Cida não poderia nos libertar dos nossos pecados. Tudo bem, mas por que não um anjo? Porque um anjo não é um humano. Um anjo não é humano. Aliás, um anjo também é imperfeito para poder pagar pelos nossos pecados. Não que o anjo é pecador, estou a dizer não os anjos caídos, mas os anjos eleitos. Não que os anjos são pecadores, mas eles não são suficientes para nos redimir. Era necessário alguém muito maior. Por isso a necessidade da encarnação de Cristo. Cristo tinha que se encarnar para se identificar conosco. Tinha que ser homem, porque de quem deveria ser punido, deveria ser alguém que fosse homem. Mas não somente homem, também tinha que ser Deus, porque só um Deus salva. Só um Deus pode salvar. O homem não consegue salvar. Só um Deus pode ressuscitar da morte. Só um Deus pode ter vitória sobre a morte. Só um Deus pode salvar cabivelmente cada um dos pecadores que aqui estão. Só um Deus pode morrer, sofrer a ira de Deus de tal maneira, morrer, ressuscitar e subir aos céus e estar até hoje lá, intercedendo por nós. Só um Deus incansável poderia fazer isso. Por isso, o Filho de Deus, por isso o Deus Filho tinha que se encarnar tinha que se encarnar a fim de derramar sangue. Meus irmãos, essas coisas, eles levam a minha mente a pensar. Isso certamente me faz cair de joelhos e quebrar o coração. Como Deus Filho se encarnaria para morrer por nós? Como nós cantamos no acampamento, quem sou eu? Quem sou eu? Veja, não estamos a falar de anjos que se encarnou. Estamos a falar de Deus. Deus se encarnou para ter uma morte horrível. O Deus Pai puniu o Deus Filho na cruz. Você consegue pensar nisso? Isso mostra o tamanho da gravidade, a gravidade do nosso pecado. Era um pecado infinito, merecia uma condenação infinita, e só Jesus Cristo, só um Deus, é suficiente para receber a ira infinita. Por isso a necessidade da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui no qual temos a redenção pelo seu sangue, segundo a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Riqueza de sua graça mostra então que essa redenção de Cristo é uma redenção também graciosa. Cristo não morreu por nós porque achava que nós somos bonzinhos, não. Nós éramos pecadores, por isso Ele veio nos redimir, porque nós estávamos em débito para com Deus, em dívida para com Deus. E essa redenção, meus irmãos, é uma redenção capacitadora. Ele vai dizer que nos redimiu, segundo a riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Aqui, sabedoria, ela então é a capacidade de aplicar o conhecimento para melhor proveito, capacitando uma pessoa a usar os meios mais eficazes para alcançar a meta mais elevada. Então, veja, essa sabedoria aqui, essa redenção, ela nos capacita a piedade. Nós não vamos ler, mas 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 até o verso 11, é muito interessante. Ele vai dizer assim, vai louvar a Deus e vai dizer que nos tem dado todas as coisas que nos conduzem à piedade, de tal maneira que nos tornemos comparticipantes da natureza divina. Depois vai dizer, unir o conhecimento, unir a virtude, com a virtude a piedade, com a piedade, vai dizer ali discernimento. Ele vai linkando as coisas que nós temos, que nos foi dado em Deus. Então a redenção de Cristo é uma redenção capacitadora, uma redenção que nos lava de todos os nossos pecados e uma redenção que nos faz, dia após dia, morremos para o velho homem e nos revestimos do novo homem. Mas também uma redenção também que nos capacita também a entendermos os mistérios de Deus.
Veja o que ele diz no verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, ele nos capacita também a entendermos os mistérios de Deus. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Qual é o mistério de Deus? Aqui ele vai falar um pouquinho, no verso 15 até o verso 22 do mesmo capítulo 1, também vai desenvolver um pouquinho sobre esse mistério. Qual é o mistério? De fazer convergir, Deus decidiu fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Meus irmãos, aqui não podemos deixar de fazer a ligação com Adão. Deus criou Adão e Eva para que Adão fosse o regente de Deus, o regente da criação de Deus. Para que Adão fosse o representante de Deus, para que Adão fosse o rei da criação. Por isso é que é chamado de coroa da criação o homem. Deus criou o homem para que ele fosse o rei da criação. Quando nós lemos lá, dominar as aves do peixe, dominar os animais, esse é um termo de reinado. É para que eles fossem reis da criação. Mas Adão falhou. E agora aqui está Cristo. Cristo Jesus, o Adão escatológico ideal que Deus propusera para reinar, para governar o mundo. E aqui está se falando da nova criação. Assim como a antiga criação, Deus deu Adão para que Deus criou Adão para que Adão fosse então representante. E Adão falhou e falhou brutalmente e levou a criação à ruína. Deus trouxe o segundo Adão para que no segundo Adão, Cristo Jesus, a criação fosse redimida, a criação fosse restaurada. E Cristo Jesus fez isso muito bem. Por isso é que nós somos chamados de nova criatura. Literalmente é nova criação. E por causa de nós, por causa de Cristo, da sua obra em nós, o seu reino, este mundo também será redimido. Você tem lido a Bíblia em Romanos capítulo 8, que diz que a criação geme, esperando o quê? A manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Na vinda de Cristo, não só nós seremos glorificados, mas a criação será também restaurada. Será uma criação perfeita, completa, totalmente. Uma criação onde já não haverá pecado, nem possibilidade de pecar. Eu gosto muito dos 2 últimos capítulos de Apocalipse. Os 2 últimos capítulos de Apocalipse são, eu tenho chamado de as glórias do mundo por vir. É um lugar onde então tudo será renovado, tudo será transformado. No antigo mundo, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, o mundo era perfeito, mas não completo. O mal ainda poderia entrar, tanto é que o mal entrou personificado na serpente. Mas no novo mundo, criado por Cristo, o mal não poderá entrar. Já não poderá entrar nenhum mal, nem coisa alguma que contamina. Apocalipse capítulo 22 fala muito bem disso aí. Então, é em Cristo que foi convergido, em Cristo que a nova criação ela é feita. Então, até aqui nós vimos então quanto à obra trinitária da salvação, ou seja, a obra da Trindade na salvação, vimos 2 coisas, que nós fomos eleitos pelo Pai e fomos redimidos pelo Filho. E em terceiro lugar, nós fomos selados pelo Espírito. Eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito. Isso nós encontramos no verso 13 e verso 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que é isso aqui, selado? Veja, um selo, nos tempos antigos, ela então tinha 4 usos que se fazia de um selo. Ela servia para garantir o caráter autêntico de um documento, ou figuradamente de uma pessoa. Esse é o primeiro uso. O segundo uso é que um selo marcava uma propriedade. E em terceiro lugar, então, um selo ele protegia contra a violação e dano de alguém. É como se fosse, por exemplo, temos aqui o templo, né? Temos aqui esse terreno, esse lugar aqui, esse templo aqui. E quem que garante que esse templo pertence à igreja Jardim da Glória? Quem que garante? Vamos lá ouvir aqui o nosso presbítero. Quem que garante, presbítero?
que esse templo nos pertence. Vamos lá que o governo chega aqui, não, aqui nem vosso lugar, saem daqui e tudo. O que é que garante? As nossas palavras não garantem nada. O que é que garante, presbítero? Não entendi. Deus, o templo. Não, estou dizendo o templo. Que? O papel. A igreja tem os seus documentos. Esse templo tem os documentos que foi colocado, levou-se lá para, qual é o nome? Cartório, se assinou tudo bem, está lá tudo, porque essa propriedade pertence à denominação Igreja Presbiteriana do Brasil e propriamente à Igreja Jardim da Glória. Então, se aparecer aqui alguém, nós podemos mostrar esses documentos, e esses documentos têm selo, têm carimbo, têm assinatura, que faz com que mostra então que esse templo, esse lugar aqui, esse edifício pertence a esta igreja. Então, esses são então o uso do selo, a assinatura, bem como também aquele carimbo, né? Aqui não chamam carimbo, aqui chamam selo, também é mesmo selo aqui também, não é? É selo. Às vezes eu vou reconhecer a assinatura do meu diretor de algum documento lá, vou lá no cartório e eles colocam um selo lá. Aquele selo ali autentica a assinatura do meu diretor e autentica também, que não é uma assinatura falsificada, e autentica também o documento, mostrando que esse documento é válido, esse documento é verdadeiro, é original. E assim também nós temos aqui. Então, esses três usos se fazia lá. E aqui no livro de Efésios, na carta de Efésios, aos Efésios, Paulo vai falar também disso aqui, vai falar que o Espírito Santo é o nosso selo. Ou seja, nós fomos eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho, e o que é que garante que nós somos dele? O Espírito Santo. Ele já falou disso aqui em alguma carta, você se lembra? Lá em Romanos capítulo, creio que 8, verso 14, já falou disso aqui. Deixa aqui ver. 8, verso 11. 14 também fala. Verso 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha também o verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, no verso 14 também fala disso aqui. E agora Paulo está a repetir esse assunto aqui. Está a apresentar que o Espírito Santo é o nosso selo. E aqui, então, o Espírito Santo, ele serve para quê? Já que nós cremos em Cristo, o Espírito Santo serve para quê? Por que foi enviado o Espírito Santo à igreja? Para quê? Para autenticar, o que implica, então, para autenticar que nós somos, mostrar que nós somos de Deus, pertencemos a Deus, para marcar a propriedade, olha, esses são de Deus. Para autenticar, para mostrar de fato, esses são de Deus. Para marcar a propriedade, mostrar, esses são de Deus. É uma propriedade de Deus. E terceiro aqui, para proteger. Então, quando fala que que nós fomos selados com o Espírito da promessa, promessa de redenção. Essa redenção que já se começou, mas ainda não acabou. Sabem disso, né? A nossa salvação já começou. Começou na eleição, se efetuou na redenção, mas não se concretizou ainda. Tem a glorificação, o dia da volta de Cristo, quando nós seremos glorificados. Mas enquanto isso, nós temos um selo. É interessante aqui essa linguagem aqui. Enquanto não chega aquele dia, nós já temos uma coisa que nos garante que nós pertencemos a Deus. O que é essa coisa aqui? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso selo. Ele mostra, Ele nos sela, Ele nos marca, Ele nos protege. Nós somos de Deus. Por isso é que lá em João, 1 João vai dizer assim: filhinhos, não temais, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo é o nosso selo, crente. Se você tem o Espírito Santo em tua vida, se você é guiado pelo Espírito Santo, você pode ter certeza que você é nova criatura, que você pertence a Deus. Nada nem ninguém poderá te tocar, porque você é guiado, marcado e protegido pelo Espírito Santo. Protegido pelo Espírito Santo. Olha uma outra coisa ali que está
que é interessante, no verso 14, o qual faz referência ao Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, até ao resgate da propriedade em louvor da sua glória. Vamos ver aqui algumas coisas culturais que é interessante. A questão do penhor era o seguinte: nos manuscritos, essa palavra aqui, penhor, ela se referia com frequência a certa quantia de dinheiro que se dava antecipadamente de um animal ou de alguma pessoa. Então, veja, para garantir a compra daquilo aí, de algum animal, de alguma pessoa, o que se faz? Se dava um dinheiro que servia como garantia de que você, de fato, vai pagar totalmente, de que você, de fato, vai concluir. É como se fosse, é muito parecido conosco aqui hoje, né? Geralmente, quando as pessoas vendem as coisas, há alguns lugares que a gente parcela, não é isso? Pagamento parcelado. O penhor, então, até talvez não diríamos assim pagamento parcelado, vamos usar mais o sistema bancário. O sistema bancário é melhor. Quando você está da entrada de algum móvel, comprar algum bem, algum carro que lá, geralmente vai-se para o banco e faz aqueles trâmites que ali há, e você tem que ter alguma coisa que garante que você vai pagar de fato. Que se você não pagar, vão te receber a determinada coisa. Tem uma coisa que você entrega lá no banco, que serve de garantia de que você vai honrar o teu compromisso. Que se você não conseguir pagar, o que eles vão fazer? Vão tomar aquela coisa. Geralmente você é chamado de hipoteca, né? Você hipoteca alguma coisa lá no banco, que se você não conseguir, então aquela coisa vai ser tomada. Ou seja, aplicado aqui para a redenção, Jesus Cristo enviou seu Espírito Santo como o penhor, como a garantia da nossa redenção completa, da nossa salvação completa. O Espírito Santo nos garante. Olha o que ele diz aqui, o qual é o penhor, ou seja, é a garantia da nossa herança. Está falando do mundo por vir, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até então o resgate completo, até a obra, até a salvação completa da nossa vida, até a redenção completa da criação. O Espírito Santo é a nossa garantia. O que garante que nós vamos ser redimidos? Espírito Santo. O que garante que este mundo vai ser renovado? Espírito Santo. Por isso o Filho foi, mas não nos abandonou, Ele está conosco. Está conosco não apenas porque Ele é onipresente, mas está conosco por meio do seu Espírito Santo. Por isso é que nós cantamos no princípio, lá a igreja em adoração, aí no número 3. Você viu lá, né? Eterno Pai, teu povo congregado. Jesus, nos reunimos, o que ele diz? Depois vai dizer que Jesus nos reunimos ou nos ensinamos alguma coisa, e lá depois vai dizer do Espírito Santo. Espírito Santo ensina-nos, dissipa as trevas desse coração. Então, adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, veja aqui as três coisas então que são ensinadas aqui, as três pessoas da Trindade que fazem a nossa salvação, que trabalham em nossa salvação. Nós fomos eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. Quanto à questão de ser selado pelo Espírito Santo, o que isso nos ensina? Nos mostra mais uma coisa aqui, que é a questão da perseverança dos santos. Nós temos dito que uma vez salvo, salvo para sempre. E isso é verdade. Se nós fomos eleitos pelo Pai, e o propósito de Deus não falha, redimidos pelo Filho, e Cristo realizou uma obra de redenção completa, o preço que Ele pagou para nos redimir é completa, foi perfeita, e fomos selados pelo Espírito Santo. É possível perder a salvação? É possível? O que é? Veja o que está escrito lá em Romanos capítulo 8. Quem poderá nos separará do amor, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele vai listar lá várias coisas, fome, morte, nudez, perseguição, não sei lá o quê, principados, potestades, lá está falando dos anjos, dos demônios. Vai listar lá várias coisas. E o que ele responde? Nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada disso. Porque fomos eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho,
e selados pelo Espírito Santo. Eu gosto sempre de perguntar, mas lá não foi citado o pecado. Se você não se lembra disso, em tua casa lê Romanos capítulo 8, nessa lista aí, em nenhum momento o pecado aparece. Você já se perguntou por quê? Porque nós já fomos salvos do pecado. Já fomos salvos do pecado. No acampamento estava a falar com um irmão querido, muito querido. Depois ele me falou, estávamos assim a conversar um pouquinho e tudo, e ele me falou, olha, na grande tribulação, possivelmente algumas pessoas não querendo negar o nome do Senhor Jesus Cristo, ou não querendo passar por grande sofrimento que vai ter, talvez eles vão preferir se matar. E ele depois disse, olha, e aí eles vão perder a salvação. Eu falei, não vão. Não vão. Ele falou, não, como não vão? É pecado. Estão pecar contra Deus. Eu falei, sim, estão pecar contra Deus. Mas não vão perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Por mais que ele se matou, por mais que ele pecou, ao se matar, ao tirar a vida, está a pecar sim, mas não vai perder a salvação. Ou seja, se ele é crente, não deve fazer isso. Isso não é um estímulo para você se matar, para ir logo para o céu. Já não se mata, não. Fica ainda aqui, né? Não devemos tirar a nossa vida, mas não há nenhum pecado que nos faz perder a nossa salvação. Ah, irmão Kennedy, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O crente não faz isso. Se o Espírito é quem me guia, como é que o Espírito vai me levar a blasfemar ele mesmo? Não é possível. Então veja, o fato de sermos selados pelo Espírito mostra então que a nossa salvação ela é completa. Eu sei que algumas das vezes você tem se desanimado. Algumas das vezes, nem você, quando você pensa, como dizia Spurgeon, quando penso no crente que eu deveria ser, sinto vergonha do crente que eu sou. Eu sei que algumas das vezes você tem sentido isso. Parece que eu não sou crente. Será que eu vou mesmo morrer sendo crente? Porque algumas vezes você falha, você olha para as tuas fraquezas, você fala, será que eu fui mesmo salvo? Você foi. Se você tem um Espírito Santo, você foi salvo sim. A evidência de que você foi eleito pelo Pai é o fato de você ter crido. Você creu em Cristo, então você foi eleito. E a evidência de você crer em Cristo, a evidência de que você vai ser salvo, você é salvo e vai ser salvo também eternamente, é pelo fato do Espírito Santo poder estar em você, habitar em você. Portanto, então, algumas conclusões aqui para a gente terminar. Primeiro, salvação ela é uma obra trinitária. Não é uma responsabilidade, não é responsabilidade de uma única pessoa na Trindade. A salvação não é simplesmente, Jesus nos salva. Não é somente Jesus. A Trindade nos salva. O Pai nos elege, o Filho nos redime, o Espírito Santo nos sela. É verdade, não tem erro falar Jesus nos salva, mas aí estamos a falar a questão da redenção. Mas a eleição foi o Pai quem fez. A santificação, o Espírito Santo é quem faz. A nossa preservação, o Espírito Santo é quem faz. Cristo intercede por nós. O Espírito Santo nos guarda, nos protege. Então veja, isso deveria nos levar a fazer o quê? A dar maior glória a Deus, a glorificar a Deus. E ao glorificar a Deus, devemos glorificar a pessoa da Trindade, devemos glorificar o Deus Trino. O Deus Triuno deve ser alvo da nossa glorificação, da nossa adoração. Devemos adorar ao Pai, devemos adorar ao Filho, devemos adorar ao Espírito Santo. Muitas das vezes os pentecostais dão muita ênfase no Espírito Santo, menosprezando mais ou menos relativamente ao Pai e algumas vezes ao Filho, nem tanto, mas muitas vezes não ao Pai. E muitas das vezes, em alguns outros lugares, dá mais ênfase ao Filho e não tanto ao outro aí. Veja, tira da tua mente de que, dentre as pessoas da Trindade, o mais amoroso é o Filho. Isso é um erro. O Filho se deu sim para ser salvo, o Filho se deu sim para redimir, nos redimir. Ele fez isso voluntariamente, mas quem o mandou foi o Pai. O Pai é quem o mandou para morrer pelos eleitos. E o Filho só veio morrer pelos eleitos e nada além mais do que isso aqui, só pelos eleitos. E o Espírito Santo sela, protege, marca esses eleitos. Então vemos aqui a obra trinitária na salvação. Fomos eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho e
selados pelo Espírito Santo. Antes de a gente terminar, vou dar a palavra então aos irmãos, se tiverem algumas questões, e aí a gente já termina. Alguma pergunta? Alguma contribuição? Não, né? Tá, então vamos então orar e aí então estará encerrado o nosso estudo bíblico. Vamos orar? Senhor, obrigado pelas verdades da Tua palavra, que nos mostram, ou nos mostraram hoje, ó Pai, a obra da Trindade em nossa salvação. Obrigado, Senhor Deus, porque toda a pessoa da Trindade está empenhada, está lá trabalhando para a nossa salvação. Obrigado porque Tu nos elegeste em Cristo. E obrigado porque o Teu Filho Jesus veio e nos redimiu dos nossos pecados. Obrigado porque o Teu Espírito Santo também, Ele sela a nossa vida, Ele nos protege, Ele nos guarda, é o penhor, é a garantia da nossa redenção, tanto no presente como a redenção futura, no já e no ainda não, Senhor. Ajuda-nos a poder glorificar a Ti, ó Deus triuno. Ajuda-nos a poder nos dirigirmos a Ti em louvores e adoração pela Tua eleição, pela redenção do Filho e pela proteção do Espírito Santo. Ó Deus, pedimos também que nos abençoe no restante deste dia. Leva-nos em paz e em segurança, nos merecimentos do Teu Filho Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, obrigado ali pela atenção.